nossa alegria, telespectadores, por estarmos com vocês mais uma vez no programa ASP-UF em Ação, da Associação de Professores Inativos da Universidade Federal Fluminense. Este programa é realizado graças a um convênio de nossa associação com a PROEX da UF. O tema escolhido hoje é o empoderamento do idoso. E os nossos convidados são a professora Magali Belchior da Mota. A professora Magali, ela é livre docente em pedagogia, professora titular da UF, coordenadora da Coordenadoria de Saúde da ASP e nossa secretária-geral, presidente do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos do Idoso da Prefeitura Municipal desta cidade. E o professor Serafim Fortes Paz. Tem mestrado, doutorado em Educação, Gerontologia pela Unicamp, professor pesquisador e extensionista do NUPES. Começando a nossa entrevista, nós queremos, primeiramente, perguntar à professora Magali, que é presidente do Conselho do Idoso, como funciona o Conselho, o que se propõe a fazer e quem o integra. O Conselho é um órgão colegiado, consultivo, deliberativo e fiscalizador da política pública do município com relação aos idosos. Ele foi criado pela Lei 1839 de 2001 e ele tem como principal atribuição representar o segmento do idoso junto ao governo municipal no que diz respeito à defesa dos seus direitos e à sua valorização. São características do Conselho: composição paritária entre governo e sociedade civil, determinado grau de autonomia em relação ao governo, abertura para movimentos coletivos e singulares que venham da sociedade e renovação dos seus componentes, evitando a oligarquia no seu interior. E deveria ter recursos próprios para a tomada das suas decisões, que infelizmente nós não temos ainda, porque o Fundep, que diz respeito ao Conselho, ainda não foi regulamentado. Professor Serafim, gostaríamos que o senhor dissesse para nós o que é o NUPES e como funciona. Aproveito para já agradecer a oportunidade e o convite de vir a esse programa. Bom, o NUPES, na verdade, essa sigla significa o Núcleo de Pesquisa e Extensão em Políticas Públicas, Espaços Públicos e Serviço Social, que está vinculado à Escola de Serviço Social da Universidade Federal Fluminense. E esse núcleo, na verdade, ele congrega professores e estudantes para realizarem pesquisas e projetos em diversas áreas, principalmente da infância, da juventude e da velhice. Junto ao NUPES, nós realizamos um trabalho, aliás, junto ao NUPES, nós realizamos diversas pesquisas sobre a questão do envelhecer e, particularmente, sobre a violência, e também realizamos um projeto de extensão com pessoas idosas vinculadas ao UF Espaço Avançado, que é um programa que foi instalado na UF desde 1993, quando nós iniciamos esse trabalho na UF com envelhecimento, que perdura até hoje, e então nós fazemos, através do NUPES, um trabalho com as pessoas idosas que são participantes do Espaço Avançado. Esse trabalho, que a gente intitula de Protagonismo, Cidadania e Direitos, com essas pessoas idosas, ele já caminha nessa perspectiva emancipatória da cidadania. E daí, nós também estamos relacionados à questão do empoderamento, que é o assunto que a gente vai trabalhar aqui hoje. A população idosa está crescendo em relação às outras
idades, né? Tanto no Brasil quanto em nossa cidade de Niterói. E aí a gente pergunta, o idoso é descartável ou tem ainda algum poder? Qual a opinião de vocês? O que significa aposentar-se aos 70 anos? De fato, existe uma questão demográfica presente na nossa contemporaneidade, que é o aumento da população idosa. Esse aumento da população idosa é decorrente principalmente derivado do controle à natalidade, ou seja, a diminuição das crianças, do nascimento de crianças, assim como com o controle das epidemias que nós tínhamos em outros períodos. Então, isso faz com que as pessoas que nasçam hoje, elas tenham toda a possibilidade de chegar aos 60 anos e mais. Bom, dentre as tuas perguntas, tem também a questão de que se o idoso é descartável ou não e se ele ainda tem algum tipo de poder. Bom, se nós olharmos a questão do envelhecimento pela questão do nosso sistema produtivo capitalista, o idoso passa a não ser um segmento importante na perspectiva da produção. Entretanto, nós entendemos que esse segmento ele tem uma força e um poder importante, embora ainda não tenha consciência desse poder. Apenas para citar um exemplo, tivemos recentemente as eleições para presidência da República, para deputado federal, senador, e hoje a população idosa, que está em torno de 24 a 25 milhões de pessoas idosas, elas elegem, não é, um presidente, elegem senadores, elegem deputados federais. Entretanto, a maioria desses idosos, principalmente de 70 anos e mais, é facultativo, ele pode votar como não votar. Como eu disse, é facultativo, é de livre escolha. Então, nós precisamos trabalhar nessa perspectiva para que eles tenham essa consciência da força do voto. Mas eu não quero só me deter nisso como uma força das pessoas idosas, não. As pessoas idosas também têm um poder importante na perspectiva de que se o segmento idoso se organizar e se manter atuante na luta pelos direitos e na defesa das suas necessidades e interesses, eles são capazes de modificar a realidade atual. Que realidade é essa? Uma realidade em que as políticas, desde a implantação da Política Nacional do Idoso, em 94, e o Estatuto do Idoso de 2001, que foi aprovado em 2003, para vigorar em 2004, ainda permanecem sem estar, de fato, implementado. Então, a pessoa idosa tem um papel importante, tanto na luta pelas suas próprias necessidades, interesses e por seus direitos, como ele também tem um papel importante e significativo para a sociedade em geral, e principalmente nessa relação com os jovens e adultos. Só para fechar, então, um pouco essa ideia, a velhice seria o culminar de toda essa trajetória das pessoas na sociedade, né? Desde a infância até o envelhecer. Então, esse papel da pessoa idosa é extremamente importante para também articular essa questão da intergeracionalidade, da preservação da memória e, principalmente, nesse papel em que hoje eles estão aposentados ou de uma forma diferente da relação anterior de produção, eles poderiam estar contribuindo para lutar pelos seus direitos e para estar junto de todas as lutas da sociedade por uma sociedade mais justa, mais solidária e, finalmente, trabalhando nessa perspectiva da protagonização, que é isso que nós vamos estar associando ao empoderamento. Protagonismo e empoderamento, nós vamos estar trabalhando nessa perspectiva de sinônimo.
Professora Magali, gostaria de acrescentar alguma coisa? O que eu gostaria de falar é que o envelhecimento também traz algumas consequências físicas. E com isso, o idoso fica muito dependente de familiares, de do respeito das crianças, da intergeracionalidade. E o que acontece é que nós, lá no Conselho, nós estamos tentando não só o empoderamento da pessoa idosa, mas a valorização da pessoa idosa, que deve começar desde o início, desde que a criança nasce, ele tem que valorizar os seus ancestrais. Então, nós temos feito um trabalho também nesse sentido. Estamos chegando ao término do primeiro bloco, mas fique conosco, telespectador, para saber mais sobre o tema O Empoderamento do Idoso, no segundo bloco, que se inicia dentro de instantes, com a professora Magali e com o professor Serafim. Neste segundo bloco do programa ASP-UF em Ação, da Associação de Professores Inativos da Universidade Federal Fluminense, continuaremos a focalizar o tema O Empoderamento do Idoso com os professores Serafim Fortes Paz e a professora Magali Belchior da Mota. E se tratando de empoderamento do idoso, gostaríamos de perguntar à professora Magali o que está sendo feito, o que se pretende fazer para nós realmente conseguirmos alguma coisa a esse respeito. Bom, a Conferência do Idoso, que vai se realizar em Niterói, vai ser sobre o empoderamento. O Conselho já fez uma mesa redonda a respeito do assunto e nós também fizemos um projeto de valorização da pessoa idosa. Em que consiste esse projeto? Nesse projeto, a gente está sugerindo à Secretaria Municipal de Educação que programe no seu currículo algumas aulas sobre envelhecimento, algumas atividades intergeracionais para melhorar o relacionamento entre o idoso e a criança desde pequeno, porque é nas primeiras idades que se forma a socialização da criança. Então, esse respeito que não existe mais hoje, a criança só quer saber de tecnologia. Então, nós começarmos isso pela escola primária. Como? Fazendo palestras, fazendo oficinas, fazendo núcleos de trabalhos. Por exemplo, formar um coral intergeracional com as crianças e com os idosos da escola. E várias outras atividades para as quais nós vamos treinar os professores primários atuais. Isso vem de uma vivência que existe desde que a gente chegou à ASP-UF. Primeiro, nós trabalhamos com escola primária. Depois, nós entramos na ASP-UF. A ASP-UF é uma associação que trata dos aposentados, então a maioria de idosos. E o que nós fazemos aqui para conservar esses idosos sadios, tentando fazer alguma coisa por si mesmo, defendendo seus direitos,
se valorizando, nós programamos uma série de atividades, porque o idoso ele não pode ficar parado, ele tem que ter atividades. E essas atividades aqui, por exemplo, nós temos saraus, palestras a respeito de saúde e várias outras atividades. Saúde, não só saúde, mas também acadêmicas, que melhoram a qualidade de vida. Nós temos aqui, também temos tido, atividades físicas para que o idoso não fique parado. Nós temos oficinas de alemão, nós temos vários cursos, e isso vai dando esse empoderamento, né? É parte desse empoderamento. Então, mais ou menos isso é que eu teria que dizer com relação ao trabalho do Conselho. Além disso, nós estamos lutando pelas leis dos idosos. Nós conseguimos agora também, embora tenhamos que ter ido à Justiça, nós conseguimos que fosse anulado a biometria nos ônibus, que era uma humilhação para o idoso. O idoso saía chorando, muitas vezes o pessoal do ônibus debochava. Então, isso tudo faz parte de aumentar a autoestima do idoso para que ele possa se sentir poderoso e saber que influi na sociedade também. Telespectadores, vocês estão vendo com o entusiasmo da professora Magali como a ASP está bem representada em nosso Conselho de Idosos. E o professor Serafim, que também tem trabalhado muito sobre esse assunto, nós gostaríamos que o senhor nos explanasse de que maneira é possível a pessoa idosa conquistar ou reconquistar a sua cidadania. Primeiramente, eu queria trabalhar um pouco, por conta de que talvez possa não dar tempo de falar sobre isso, primeiramente, dizer que foi realmente uma vitória, a conquista dessa anulação desse serviço no ônibus da biometria, que traz realmente uma série de consequências no dia a dia das pessoas idosas e no exercício dos seus direitos. Entretanto, Magali, recentemente também, embora tenhamos conquistado essa vitória no município de Niterói, e tem outros municípios, como, por exemplo, São Gonçalo, que ainda permanece a biometria, e recentemente eu ouvi uma reportagem que o governo do estado, junto com a FETranspor, já estavam trabalhando na ideia de lançar a biometria em todo o estado. Então, nós precisamos estar atentos, porque a conquista de Niterói pode perder na medida em que se o estado implantar essa política de controle do acesso ao ônibus, atingir mais uma vez Niterói. Então, acho que aqui nós precisamos aproveitar o momento para ficarmos atentos. Mas, se você me permite, essa legislação é nacional. O Estado não vai interferir. Porque nacionalmente o idoso tem direito à gratuidade desde que apresente a sua carteira de idade. Então, nós ganhamos baseado nisso. No Estatuto de Idoso também diz isso. Uhum. Então, o governo só se for do governo federal. Pois é. Então, Magali, essa é uma história que a gente recorre e ela é recorrente, não é? O tempo inteiro, essa conquista desde a Constituição Federal de 88, que é a gratuidade nos transportes coletivos para as pessoas idosas com 65 anos e mais, mas que a gente vem assistindo essa violação de diversas maneiras, inclusive na instalação do cartão Riocar, que acaba impedindo pessoas idosas que não o têm de acessar esse transporte gratuito e, além disso, essas outras medidas. Mas, enfim, esse é só um aspecto, um exemplo. O que seria interessante é que a gente precisaria estimular muito mais, trabalhar muito mais a perspectiva dessa participação das pessoas idosas no próprio movimento da luta pelos seus direitos,
por políticas e ações, porque é essa participação social que possibilita que a gente caminhe nessa perspectiva cidadã. E, ao mesmo tempo, que eles ocupem os espaços de direito e ocupem os espaços de decisão sobre as ações e políticas. Não basta também a gente achar que nós podemos simplesmente representar as pessoas idosas. Como você colocou aqui, a ASP, por exemplo, que é uma associação de aposentados e que realiza uma série de atividades que, de alguma maneira, dá oportunidade das pessoas, dos professores aposentados da UF, terem um espaço para dialogarem, transmitirem e trocarem conhecimentos, e isso vai dando condições para essa força importante que os aposentados ainda mantêm no nosso país. Não é? A Política Nacional do Idoso, que foi promulgada em 94, ela é resultado do movimento dos aposentados pelo direito aos 147% das perdas. Então, nós tivemos aí um movimento extremamente importante e que tivemos ali o retrato de uma participação política, de uma participação ativa, no sentido atuante, das pessoas aposentadas, não necessariamente todas idosas, mas a grande maioria idosas. Então, nós precisamos continuar trabalhando para que os conselhos, os fóruns, ou seja, esses espaços públicos, tornem-se esses espaços de maior participação das pessoas idosas na busca de construir, eu não chamaria de reconquistar, mas no sentido de conquistar a cidadania, porque essa cidadania ainda não existe para nenhum de nós e, particularmente para as pessoas idosas, ainda está mais distante. Então, nós precisamos fazer com que esses espaços tornem-se lugares para a participação efetiva da pessoa idosa, que ela tenha, nesses espaços, a voz e o voto nas decisões, de modo a que ele possa partilhar, compartilhar esse poder que ainda está muito concentrado nas instituições e particularmente no Estado, e que a nossa participação, ainda que nós tenhamos ganho isso na Constituição Federal, na realidade ainda estamos buscando construir essa participação social, esse protagonismo não só da pessoa idosa, mas de qualquer cidadão, na busca de defender seus direitos e construir suas políticas. Então, acho que isto é extremamente importante. E a gente valoriza essas entidades, como a ASP, aqui transmitida pela Magali, como um espaço também para estar participando como representante desse segmento aposentado da UF, dos professores da UF, nos conselhos de defesa dos direitos da pessoa idosa, como também nos demais outros espaços, inclusive das políticas setoriais. Temos que ter representantes das pessoas idosas nos conselhos de saúde, nos conselhos de assistência, nos diversos conselhos existentes das políticas setoriais, porque se não tiver essa articulação, esse diálogo entre os segmentos de direitos, como idosos, pessoas com deficiência e outros, com as políticas setoriais, nós não avançamos. Se você me permite, eu digo a você que nós não estamos só no CONDEP. Nós participamos também do Conselho da Criança, do Conselho contra as Drogas e do SMAS, Conselho de Assistência Social, sim, todos municipais. Nós procuramos participar desses movimentos, porque aqui também a gente está muito aberta à sociedade, mas à comunidade. Então, todas essas atividades que a gente faz são abertas à comunidade. Estamos chegando ao final desse importante programa sobre o empoderamento do idoso. E gostaríamos que os professores falassem as suas considerações finais. Bom, então, nesse momento de fechamento da nossa participação, a gente vem de novo reforçar que nós
enquanto universidade, também temos o papel de estarmos nesses processos, contribuindo nesses processos, como a ASP o faz, como as nossas entidades representativas da UF o fazem em diversas instâncias, mas também de nós estarmos nesses lugares, inclusive da comunicação, trazendo um pouco dessa contribuição. Eu vou sair daqui, sinceramente, com uma sensação de que fiquei devendo alguma coisa nessa discussão. E propor, quem sabe, num outro momento, a gente dá uma continuidade, porque tem material aí e assunto para a gente conversar bastante. Eu só queria acrescentar do que você disse, que o NUPES também participou dessa luta contra a biometria, porque nós, no Conselho, recebemos uma solicitação de vocês para lutarmos e nós respondemos que já tínhamos recorrido à promotoria. Na verdade, não foi necessariamente o NUPES, foi o grupo de pessoas idosas no projeto que a gente coordena pelo NUPES, mas a fala foi do grupo idoso. Então, telespectadores, continuamos a dever a vocês mais um programa sobre o empoderamento do idoso. Estamos chegando ao final de mais um programa da ASP-UF em Ação, da Associação de Professores Inativos da Universidade Federal Fluminense, que conta com a colaboração da PROEX de nossa universidade. Agradecemos aos nossos entrevistados, professora Magali e o professor Serafim. Queremos dizer a você que poderá acessar nossos programas, esse programa da ASP-UF em Ação, pelo site, na telinha, pelo UFTube. Comunique-se conosco por e-mail, por telefone, em nosso endereço, porque, afinal de contas, a ASP existe não só para os professores, mas também para a nossa comunidade niteroense. Continuamos a servir a comunidade. Convidamos você, telespectador, para estar conosco nos nossos próximos programas.